Olá, eu sou o Guilherme e nesse vídeo nós vamos mudar um pouco as coisas aqui, tá? Nós não vamos trabalhar no personagem, nós vamos fazer uma vinheta, tá? Eu vou fazer uma série mais curta de vídeos aqui, explicando como faz uma vinheta, porque muita gente me pede para fazer uma vinheta para o seu canal no YouTube e eu não vou fazer porque eu não tenho tempo, tá, gente? Eu tenho um monte de coisa para fazer, vocês não têm ideia. Tá? E eu vou ensinar vocês a fazer uma vinheta, mesmo que meio que simples aqui, tá? Quem sabe depois eu ensino a fazer, eu faço outra série de vídeos ensinando a fazer uma vinheta um pouco mais complexa, com os recursos mais avançados e tudo mais. E uma outra coisa que eu tinha para falar também, tá? Desculpem pelo tempo que eu fiquei quase sei lá, quase um mês e meio aí sem postar vídeo. E sim porque eu tava trabalhando, tá, gente? Eu trabalho, eu não sou youtuber, tá? A situação tá bem complicada com essa crise toda que tá acontecendo. E eu não só trabalhei, como eu estou trabalhando também em outros projetos que eu falei que eu ia fazer e ia postar aqui no canal, tá, gente? Então aguardem, não se desesperem, não me xinguem nos comentários, tá? Não se desinscrevam do canal porque a coisa vai sair, tá, gente? Só tá acontecendo uns contratempos aí que tá bem complicada a situação, tá? Mas não se preocupe, a coisa vai sair, tá? Depois que nós terminarmos aqui essa série de vídeos aqui de como criar uma vinheta, nós vamos voltar a continuar trabalhando no nosso personagem. Acho que falta a parte de rig, né? Que eu falei que ia fazer também, que muita gente me pergunta. E depois a gente, não sei, pode fazer animação, a gente pode pegar outro software, falar sobre outros assuntos, não sei. Vai depender também da necessidade aí, se vocês quiserem. Então, por favor, comentem aí o que vocês querem que aconteça aqui no canal, tá? E sim, não se desesperem porque tem projetos legais aí que eu estou fazendo também, tá, gente? Tá? Que a coisa demora, a coisa não é fácil, eu não consigo fazer isso do dia para noite, tá? Então, vamos para o vídeo de hoje, tá? Como eu disse, né, muita gente me pergunta, né, me chama para mim fazer uma vinheta para o seu canal no YouTube, para o canal de games que tá criando, e bababi, bababá. E cara, não dá, é muita gente, eu não posso fazer uma vinheta para cada pessoa, tá? Então eu vou ensinar vocês a fazerem uma vinheta, tá? Eu vou começar com uma simples, se for o caso, eu mostro algumas. Faço uma outra série, como eu já disse, né, com coisas, com recursos mais avançados aqui, com conceitos um pouco mais avançados também. Tá? Mas nessa aqui vocês já vão reparar que eu vou usar algumas ferramentas aqui que são bem avançadas, tá? No 3D Max também. A galera que não mexeu não deve estar acostumada, mas fica calmo que eu vou explicar também em outros vídeos, tá? Todo o conceito das ferramentas, mas de uma maneira mais simples e tal. Eu tenho que me concentrar nessa série de vídeos aqui em fazer, em criar a vinheta mesmo, tá? Mas eu vou explicar na medida do possível aqui o que a gente está fazendo, tá? Para vocês não se perderem. Bem, primeira coisa que vocês têm que fazer é modelar o logo, né? O objeto que vocês querem que apareça na vinheta de vocês. No caso aqui eu modelei aqui o logo da Group 3 Studio, só coloquei um materialzinho aqui cinza para não ficar feio, né? Com aquelas cores bem esquisitas aqui para 3D Max quando a gente está modelando. Coloquei um materialzinho aqui nelas. E outra coisa, por exemplo, aqui tem as letras e tem o logotipo aqui, certo? Os dois objetos aqui, né, tanto as palavras aqui, né, as letras, quanto o logo, tem que ser um objeto só, ou seja, tem um attach aqui no objeto, tá? Que senão o que a gente vai fazer não vai funcionar, tá? Bem, vocês dão um attach no objeto, e daí, no caso dessa vinheta, né, eu tive que planejar algo simples, mas que explicasse bastante dos conceitos aqui de efeitos, né? De como criar efeitos aqui no 3D Max. Que a galera pensa que 3D Max é só para modelar ou só para animar. Não, a gente pode criar efeitos bem legais aqui nele também. Então, eu demorei um pouco para pensar em um efeito assim que seria legal e seria simples de explicar para vocês, assim, para a galera que nunca mexeu em um software 3D na vida. Bem, eu decidi fazer o seguinte. Eu decidi criar um efeito de partículas, né, que as partículas, assim como se fosse de poeira, né, elas iam
vindo aqui de uma direção, ou de baixo para cima, ou nas laterais, e elas iriam aos poucos formando, né, construindo aqui o logotipo da Grupo 3 Studio, certo? Pois bem, é um efeito relativamente simples, mas eu demorei um pouco para pensar nele, tá? Até porque eu tive que pesquisar como se fazia esses efeitos também, tá, gente? Então, para começar, nós temos que criar aqui um sisteminha de partículas para emitir as partículas, né, para elas se juntarem aqui no objeto que é o nosso logotipo. Então nós vamos aqui no menu Create, tá, na abinha Create, no menu Create, em Geometry mesmo, tem essa terceira aba aqui, né, onde estão os tipos, né, de coisas que a gente pode criar, né, as primitivas básicas, as primitivas um pouco mais avançadas, tá, algumas variações aqui de objetos booleanos e tudo mais. E o sistema de partícula, que é o Particle Systems, tá? Que é o que a gente vai usar. Nós vamos colocar aqui nessa quarta opção. Tá? E aqui tem alguns tipos de sistema de partículas, tá, gente? Por exemplo, tem esse Super Spray, que é um sisteminha de partículas. A gente cria aqui, vou dar um play só para vocês verem o que acontece. Ele vai emitir, ó, partículas a partir de um determinado ponto, ó. Como se fosse um spray. Imagine um spray de daquelas latas de tinta spray, né? Ela sai de um determinado ponto apenas. Deixa eu ver um mais fácil aqui. Um snow, que é para gerar, vocês podem ver, parecendo neve, né? Eu vou falar sobre esses sistemas de partículas mais para frente, tá? No caso que a gente vai utilizar nesse tutorial, deixa eu apagar eles aqui, vai ser esse PF Source. O que seria esse PF Source? Seria de Particle Flow, né? Que é um sistema de partículas que ele é exclusivo do 3D Max, em que a gente consegue criar efeitos de partículas bem interessantes com ele, meio que customizando, né, adicionando recursos, elementos dentro desse sistema de partículas que a gente pode fazer coisas bem legais com eles mesmo. Vocês vão entender assim que a gente começar a fazer, tá? Então eu vou clicar aqui no PF Source e vou jogar ele aqui em algum lugar na viewport. No caso eu vou jogar ele aqui no meio mesmo, que é o que a gente precisa, certo? Deselecionar ele aqui para a gente não acabar não criando outro sem querer, tá? E eu vou entrar aqui no menu Modify. Tem todos aqueles parâmetros, né, como qualquer objeto do 3D Max tem, tá? O tamanho. Opa, deixa eu só melhorar isso aqui. O tamanho do logo. Tá, o tamanho do logo influencia aqui. O tamanho do ícone dele, ó, altura e largura. E eu acho que por enquanto é só. Vamos deixar só. Vamos mexer mais nisso. O tipo, né, do ícone. A gente vai fazer um box, um círculo, uma esfera. No caso, nós vamos deixar um retângulo mesmo, tá? Bem, eu vou rotacionar esse ícone aqui para cima, porque eu quero que essa seta, né, onde vai sair as partículas aqui do nosso sistema de partículas, eu quero que ele saia em direção ao logo, tá? Então nós vamos vir aqui no ferramenta de rotacionar. É o eixo Y, né? Vou colocar aqui 180. Vou clicar aqui com o botão direito, tá, gente? Vai aparecer essas opções aqui. A gente está 180 aqui no eixo Y. Ele rotacionar certinho aqui pra gente. Bem, eu vou puxar esse sistema de partículas aqui um pouco mais para baixo. Caramba, eu apertei o botão errado. Vou puxar ele aqui um pouquinho mais para baixo. Tá? Do mesmo jeito que os outros sistemas de partículas, se a gente dar um play aqui na animação, ó, ele vai emitir aqui um determinado número de partículas, tá, gente? O que nós podemos fazer?
Eu só vou deixar esse número aqui tamanho dele mais exato para não dar problemas aqui pra gente. Tá, vou colocar 240 por 240. Tá? Aqui, como voltando às emissões de partículas aqui que nosso sisteminha aqui de partículas cria. Tá? Ele começa em um determinado ponto, acho que ele começa no zero, aqui da timeline do software, né, do 3D Max, e eu acho que ele para de emitir as partículas mais ou menos no 30, no frame 30 aqui. Depois do 30 ele para e as partículas vão infinitamente aí no espaço, né? Elas não param nunca mais de subir aí. E nós vamos adicionar características para essas partículas, quando elas começarem a subir, elas grudarem aqui na nossa logo e irem formando, tá? Esse logotipo aqui da Grupo 3 Studio com as partículas. Tá? Bem, para isso, tá? Com o sistema de PF Source selecionado, aqui o Particle Flow, nós vamos aqui na abinha Modify e vamos aqui em Particle View. Aqui vai estar já um esqueminha aqui que eu estava fazendo anteriormente. Tá? Porque eu tive que testar esse tutorial antes de gravar, né? Porque isso aqui é bem complexo. Eu vou deletar isso aqui. E vou deixar só isso aqui, que a gente acabou de abrir aqui no Particle Flow. Tá? Isso aqui, para quem está acostumado com programação, porque alguns dos inscritos já falaram que mexem na Unity, mexeram na Unreal e tudo mais, ou simplesmente já mexeram com programação. Isso aqui basicamente é uma programação visual, tá, gente? Nós vamos, a partir desses nós aqui de comandos, adicionar mais comandos, tá, para customizar esse sistema aqui de partículas, tá, que a gente criou, para adicionar o efeito que a gente quiser. Tá? Basicamente a gente vai adicionar aqui esses outros nós pré-programados que já existem aqui, ó, nesse sistema que a gente criou, tá, que existe aqui. E vamos customizar isso aqui, tá? Dá para fazer coisas bem interessantes com isso aqui. Eu mesmo não domino tudo que dá para fazer com isso aqui, porque são muitas coisas, tá, gente? Tá? Caso você abra o Particle View aqui e não tenha essas duas opções aqui, essas duas janelinhas, que elas são default. A partir do momento que você abriu o Particle View, ela já vai abrir com essas duas opções aqui, essas duas janelinhas. Tá? Você vem aqui em Standard Flow, puxa e arrasta para cá que ele cria outro para você, tá? Ou caso você queira criar dois efeitos, ó, a partir do momento que eu criei outra, vocês podem ver aqui o sistema de partículas, ó, criou dois tipos, né? Ó, um para cima e outro para baixo. Como eu não preciso disso, eu vou deletar, tá? Vou deixar só esse aqui mesmo para a gente trabalhar. É bem provável, tá, que a partir do momento que você cria um sistema desse, já venha isso. Não precisa criar outro, a menos que você queira, né? Bem, então vamos começar aqui a adicionar características aqui, né, propriedades ao nosso sistema de partículas para que nós consigamos o efeito que a gente quer aqui. Então, primeiramente, eu vou renomear essa logo aqui como para grupo 3 Studio, só para a gente não se perder. E aqui no sistema de partículas, né, aqui no sistema, vou tentar explicar aqui pelo menos o básico aqui, porque isso aqui deve estar sendo um bicho de sete cabeças para quem nunca mexeu com isso. Aqui são as propriedades renderizáveis, tá? O quanto vai ser visível, o tipo de coisa que vai ser visível, no caso aqui está em geometria, tá? Se vai ser um único mesh, o sistema aqui de partículas, né? Um único objeto, ou se vão ser vários, a contagem de partículas por mesh, né? Por malha, tá? Eu vou deixar em single mesmo para não pesar tanto. Aqui já começa
a parte de evento, ou seja, como o sistema de partículas aqui vai se comportar. Aqui em BIRT, né, nós temos aqui emit start, emit stop, né? Ou seja, aqui está emit start 0, ou seja, ele vai começar a emitir a partícula aqui no frame 0, né? E vai parar onde está aqui o emit stop, que seria o 30. Para no 30. Depois disso ele não emite mais. Se eu aumentar aqui, sei lá, para, deixa eu pensar, 80. Vocês podem reparar aqui. Seria interessante, gente, para quem tem dois monitores, trabalhar com dois monitores. Eu não tenho, porque eu sou pobre, tá? Eu tenho que trabalhar com um só. Como vocês podem reparar, ó, eu aumentei aqui o emit stop para 80. E ele vai emitir as partículas até 80. Passou do 80, ó, vocês podem reparar que as partículas já param de ser emitidas e só continuam para o infinito aí. Bem, vou deixar aqui, deixar 80 mesmo. Qualquer coisa eu mudo. O amount seria a quantidade de partículas que nós temos aqui na nossa viewport, né, na nossa cena. No caso está 200. Se nós aumentarmos, por exemplo, para 1000, vocês podem perceber que já aumentou o número aqui de partículas. Ó. Consequentemente, ele vai ficar mais pesado. Quanto mais partículas você estiver trabalhando, mais o computador, né, vai sofrer um pouco para processar tudo isso. Em position icon, tá? Vai ser as propriedades aqui desse ícone, tá? Mas não as propriedades assim de, como eu posso explicar, o valor dele no espaço, translation, rotate, bababi, bababá. São as propriedades das partículas em relação ao ícone aqui, tá? Se eu posso travar elas aqui no ícone, ó, assim elas só vão ficar sendo emitidas no ícone que elas estão sendo emitidas, no emissor de partículas. Alocação, se é por volume, vértice, pivô. Isso aqui a gente vai explorar mais pra frente, tá? Não sei se... eu vou ter que mexer nisso mais pra frente. Vou deixar em volume, né? Tava em volume. Aqui em velocidade, se a velocidade das partículas com que elas são emitidas, ó, se a gente abaixar aqui o speed para 100, vocês podem reparar que elas vão começar a ser emitidas bem mais devagar. Ó. No caso eu coloquei 10, não coloquei 100, né? Coloco 100, elas vão ser emitidas bem mais devagar. Se eu coloco 300 do jeito que estava, ela vai ser emitida mais rápido. Eu posso criar uma variação também da velocidade de emissão de partículas. Algumas vão mais rápido, outras vão mais devagar. Tá? Se eu colocar 50 aqui, seria 50% das partículas vão ser emitidas com variação. Ó. Umas vão mais devagar, outras vão mais rápido. Tá, vou deixar isso aqui no 0. Tá, a direção a partir do ícone aqui, né, da setinha. Tá, isso aqui depois a gente vai ver com mais calma. Rotação, tá, das partículas, porque as partículas em específico aqui, algumas, né, elas vão rotacionar enquanto elas são emitidas, tá, gente? Eu deixei em random mesmo, para elas rodarem aleatoriamente. Dá para customizar isso também. Tá, aqui é o formato das partículas no espaço 3D. Tá? No caso, aqui tá, existem dois tipos de partículas que a gente pode colocar para a gente ver quando for renderizado. Tá? Isso aqui não vai aparecer na viewport. Tá? Se a gente colocar triângulos aqui 2D, né? Triângulos são partículas que são exatamente isso, são 2D. Elas não têm profundidade, tá? Elas são só altura e largura. Tá? Mas como na viewport aqui não está aparecendo, se a gente renderizar, vocês podem reparar aqui, ó. Deixa eu só aumentar mais isso aqui. Esse render aqui para vocês verem melhor. Ó, aqui o sistema de partículas virou um monte de triângulozinhos. Tá? Se a gente mudar aqui para Hertz, coraçãozinho, ficou bem estranho isso.
Tá, mas se a gente mudar aqui, ó, vai aparecer aí, ó, um monte de coraçãozinhos aqui. Então eu vou deixar triângulo mesmo. E se a gente colocar para 3D e renderizar novamente isso aqui, ó, vai aparecer um punhado de cubos em 3D, com volume, como eu disse. Cubos mesmo, né? Em 3D. Existem várias outras formas aqui, ó, que a gente pode colocar. Inclusive coraçõezinhos de novo em 3D. Ó. Desculpe se o render tá meio torto aqui, tá, gente? Porque eu tô tendo que fazer rápido. Vou colocar cubo mesmo, pra gente não se perder. E aqui em display, tá? Aqui sim são as partículas que nós estamos vendo na viewport. Aqui está em ticks, né? Tá tape, tá em ticks. Tá? Se a gente colocar dots, vai ficar uns pontinhos bem pequenininhos. Ticks são aquelas cruzinhas, né? Que a gente já estava visualizando aqui. Colocar linhas, né? Colocar geometria também, que no caso está um cubinho. Box, tá? São os cubos, caixinhas, né? Cubos. Não, são só quadrados mesmo, né? Pensei que seriam cubos, mas não são, são quadrados. Estrelas, triângulos. Aqui se a gente coloca a geometry, tá, gente? No caso, ele vai pegar a geometria que está aqui na propriedade shape, tá? Ou seja, se a gente mudar aqui, vai mudar aqui na viewport também, ó. Quase que é uma coisa que eu esqueço de falar. Porque às vezes você está trabalhando com um tipo específico de partícula. Imagine que você desenhou uma partícula de fumaça. Vai ser emitida aqui. Você fez lá a texturazinha no Photoshop, colou lá num plane e adicionou aqui, no sistema de partículas. Tá? Você vai adicionar ela aqui num outro nó que tem aqui, que talvez mais para frente eu explique. E você quer ver como ela está se comportando em tempo real, aqui na viewport. Tá? Sem se comportar, sem mostrar aquele jeito lá por pontos ou por ticks que mostra aqui no outro parâmetro, né, por display. O que vai acontecer? Ele vai aparecer aqui na viewport a partícula, né, o que você criou lá e adicionou aqui. O grande problema disso é que quando eu dou play uma partícula de geometria, olha o que acontece. Você percebe que ele fica um pouco mais lento, ou seja, ele consome um pouco mais do computador para processar essa geometria aqui em tempo real na viewport. Tá? Eu recomendo fortemente para vocês, quando vocês estiverem trabalhando com partículas, vocês deixem aqui no mais simples possível, tá? Para não queimar o computador de vocês aí. Vocês podem ver que eu deixei em dots aqui, ó, e vai bem mais rápido. Bem, isso aqui foi o básico que eu expliquei aqui do sistema de partículas. Existem outros nós aqui que eu vou explicar também. Caso você esteja com dúvida no que cada parâmetro desse, cada nó aqui de comando faz, né? Cada comando desse faz. Aqui na lateral existe aqui uma descrição, né? O test description do que cada nó, né? Cada função dessa aqui faz. Certo? Então, vamos começar aqui a gerar o nosso efeito que eu desejo aqui para o nosso tutorial. Tá? Vou deixar aqui em dots mesmo, dá para mudar a cor aqui dos dots. Deixar um verde aqui bem claro, para a gente não se perder. Eu vou vir aqui em Age Test. Tá, aqui vai estar a descrição dele e tal, caso vocês queiram ler. Vou adicionar ele aqui, ó. Qualquer lugar aqui serve. Tá? Aliás, eu vou adicionar o Age Test aqui, tá, gente? Dentro desse próprio evento aqui, desse primeiro evento que a gente tem. Tá? Uma coisa muito importante é que se a gente colocar o nó que a gente deseja dentro de um evento, a gente tem que tomar cuidado para que ele não sobreponha algum que já esteja aqui, a menos que você precise ou queira sobrepor, tá?
No caso aqui, por exemplo, se você colocar ele por cima de uma propriedade que já esteja aqui, ó, já esteja sendo utilizada, vai aparecer essa linhazinha vermelha. Ele vai trocar aquela linhazinha ali por esse novo evento, por essa nova propriedade que eu coloquei. Nossa, é uma confusão mental isso aqui, né, gente? Mas não tem problema não. Tá? Como eu não quero, eu vou colocar ele aqui embaixo. Vocês vão reparar que tem uma linhazinha azul, ó. Então ela vai ficar aqui embaixo. Tá? Que eu vou adicionar mais uma característica a esse primeiro evento aqui de partículas que a gente está trabalhando. Tá? Aqui no caso foi um age test, então. Aí vocês vão reparar que ele gerou aqui uma saída, né? Para tudo isso aqui que está acontecendo aqui, a gente vai gerar com o age test um teste de valores, né, do que está, o que não está. A gente pode também customizar isso aqui, se for o caso, né, se for o caso de adicionar no efeito. E gerou aqui um íconezinho, como vocês podem ver, de saída. Quando a gente passa o cursor do mouse por cima dele, ele muda aqui de formato, certo? E agora a gente vai precisar criar outro evento. Tá? Que vai ser para quê? Quando esse evento aqui terminar com as propriedades dele, ele vai buscar outra coisa para as partículas fazerem. Tá? No caso, eu quero que as partículas grudem aqui, né? Comecem a grudar no nosso logotipo. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui em Find Target. Tá? E vamos puxar e arrastar aqui, criando um novo evento. Aqui para fora, não no mesmo, em outro evento. Criar outro evento aqui, ó, evento 6, tá? Podia até renomear isso aqui, mas deixa quieto, vou deixar ele assim mesmo. Pois bem, feito isso, eu vou aqui com esse novo evento que nós criamos, pode reparar que eles têm novas propriedades aqui, né? Novos aspectos, né? Novas coisas que a gente pode customizar aqui. O primeiro deles vai ser o target. Tá? A gente vai pegar aqui este objeto que a gente quer que as partículas grudem nele. Então, vamos aqui em Find Target. Tá? Aqui onde está as propriedades aqui do target, né? Está Icon e Mesh Objects. Nós vamos colocar aqui em Mesh Objects, porque a gente quer colocar Mesh Object. Meu Deus, minha língua está muito enrolada hoje. Objects. Nós vamos colocar aqui em Edge, para adicionar aqui o logo. Tá? Vai aparecer aqui. Porém, quando a gente dá play aqui, as partículas vão continuar ultrapassando, né, o logotipo que a gente criou. Bem, o que nós temos que fazer então é ligar esse parâmetro, ó, do AgeTest até esse parâmetro de entrada aqui do nosso novo evento. Vai aparecer uma setinha aqui, ó, não sei se dá para ver, ligando. Ou seja, ele vai criar esse evento aqui, né, vai considerar todas as opções desse evento. Quando ele concluir isso, ele vai começar, ó, a criar um outro evento. Ainda não está juntando aqui no logo da Grupo 3, mas vocês podem reparar que as partículas já estão começando a ficar próximo aqui do logo. Certo? Elas estão começando a se aglomerar aqui nesse objeto, mas ainda não estão, né, do jeito que eu quero aqui, grudando no logotipo. Então, o que nós temos que fazer agora é criar aqui um Position Object. Deixar ele aqui também. Certo? Nesse Position Object também vai ter dois tipos, né, de duas opções. E o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar
esse emitter object também a grupo 3 Studio aqui. Mesmo assim, as partículas não vão estar grudando aqui, ó, tá? Elas vão estar ainda se aglomerando, tá? Porque a gente não ligou esse evento neste evento aqui, ó. Ou seja, nós vamos ligar aqui o fire target neste próximo evento aqui. Vocês podem reparar agora, ó, as partículas estão começando a se aglomerar aqui, ó. Só que o que acontece? Como nós criamos 3 eventos, vocês podem reparar que as partículas ficam cada uma de uma cor, tá? Cada um respectivo a um evento. Nós estamos trabalhando aqui. Quando ela atinge o evento 2, ó, ela vai começar a ficar vermelha. Quando ela começa a querer grudar no logotipo, ela vai começar a ficar esse azulzinho mais claro. Tá? Por que ela não está grudando? Porque a gente tem que travar as partículas aqui no emissor. Tá? Agora, se vocês podem reparar, ó, as partículas vão começar a ser emitidas, vão começar a bagunçar, 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 bagunçar e vão grudando todas no logo da Grupo 3 Studio. Viram? Um efeitinho bem legal, com poucos comandos, por assim dizer, né? Parece complicado, gente, mas é tudo questão de aprender a lógica de como isso tudo funciona. Tá? No caso aqui, nós criamos o evento para das propriedades de como eu quero que a partícula seja emitida nesse primeiro evento. Vamos buscar um target, né, para as partículas grudarem e buscamos um objeto para elas grudarem. Tá? Para quem nunca mexeu com programação, pode ser meio confuso isso, tá, gente? Mas acreditem que isso aqui é o mais fácil. Tá? Isso aqui ainda evita que a gente tenha que digitar linhas de código, entre outras coisas. Bem, esse vídeo ficou mais longo do que eu esperava. Esse vídeo era para ser bem curto. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like aí para ajudar na divulgação do canal. E se não está no canal, se inscreve aí. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.